So this is the famous Suicide Squad. Suicide Squad! Attack! O Esquadrão Suicida, com artigo no começo, é um filme de 2021, dirigido por James Gunn. O cenário pode estar um pouco diferente, mas é no mesmo quarto que eu faço em todos os vídeos. Só que agora eu tô gravando no celular, porque meu computador não tá muito bom pra gravar. Meu celular também não tá muito legal pra gravar também, mas é a opção que eu tinha na hora. Hoje o comentário vai ser um pouco mais raso, um pouco mais rápido, dessa crítica que eu vou fazer do filme. E também porque eu tava muito ansioso pra ver esse filme, desde que foi anunciado em 2019. Também por conta do repertório que eu gosto do James Gunn, mais recente, principalmente dos dois Guardiões da Galáxia, dois filmes da Marvel que eu gosto bastante. Além dele ter começado como roteirista dos dois filmes do Scooby-Doo, live action. Antes ele fazia filmes meio trash pra produtora Troma, e filmes meio com humor meio duvidoso assim. E que, de certa forma, depois que ele fez esses filmes mais trash, ele veio com outro filme mais nessa pegada, mais B, que era Seres Rastejantes. E depois fez Super, que é meio que uma homenagem aos super-heróis também. E depois ele foi contratado justamente pela Marvel. Certo? Então, vamos começar aqui. A premissa do filme envolve algumas coisas políticas, assim, no sentido de política entre os Estados Unidos e a sua interferência nos outros países. Então é mais da questão mais politicagem, diplomática. E que é um filme que sempre é comparado com o filme de 2016, porque depois meio que todo o sucesso de bilheteria, mas do fracasso de crítica, do consenso geral de que o filme não foi muito agradável, assim, depois de todas as tretas que aconteceu nos bastidores, que até o diretor depois agora proclama que editaram todo o filme dele, cortaram todo o filme dele. Mas esse aqui, muita gente fala que o filme é sem censura e o James Gunn tá totalmente com liberdade de fazer as coisas mais explosivas, mais bestiais, mais sanguinolentas possíveis, porque agora o filme é para maiores, uma coisa que com certeza tem algumas nuances assim, de algumas piadas no Guardiões da Galáxia, tanto no 1 no 2, mas aqui ele tá totalmente livre para fazer o que ele quiser. Porque eu não vou entrar em detalhes sobre a treta que aconteceu com a Marvel, porque em todos os vídeos as pessoas falam sobre isso, sobre se ele merecia o perdão ou não, mas que a DC contratou ele justamente para ele escolher qualquer projeto que ele gostaria de fazer com os personagens da DC Comics e ter total liberdade para trabalhar como ele quiser com eles. E aí surgiu o Esquadrão Suicida de James Gunn. Só que mesmo falando dessa parte mais da politicagem no meio, sobre também o filme começar muito explosivo, muito rápido, assim, não ter, tipo, aquela meia hora de introdução dos personagens, como o filme de 2016. Os 15 primeiros minutos eu gosto bastante, principalmente por causa da banalidade das mortes, do cinismo que aparentemente vai ter no filme, das pessoas que estão controlando, de certa forma, o Esquadrão Suicida, principalmente o que aparece no começo, e como que eles se comportam referente a quem morre ou vive. Porque eu também não quero dar muitos spoilers, eu acho que já que é um filme que tá agora disponível meio que nas plataformas mais piratas, porque ele lançou lá na HBO Max dos Estados Unidos, então muita gente viu pela HBO Max dos Estados Unidos, que dá pra ver, sei lá, do celular, próprio notebook, legalmente lá nos Estados Unidos. Mas outra coisa pra falar também é que depois desse aparentemente cinismo, o filme cai numa ladeira muito de aventurazinha, jornadazinha, as coisas meio que dá sempre certo por os caras do finalzinho. Ou pelo menos ele tenta renegar é um filme de quadrinhos, é um filme que é diferente de qualquer filme de quadrinhos feito. Mas que de certa forma no final, todo esse arco que os personagens têm, dos principais pelo menos, é meio clichê. Mas é um clichê meio ruim, porque justamente você pegando todas as partes do filme que ele tenta ser subversivo, tenta ser mais adolescente, assim, no sentido de tentar
erradicar um pouco essa parte dos heróis bons, que até é puxado meio pro The Boys, só que o problema é que eu não gosto muito do The Boys, justamente por ele querer ser todo esse, meio que, essa expressão Ed, de diferentão, não conseguir fazer isso bem, parecer só mais um genérico que quer ser adulto, mas não consegue ser, não consegue ter a maturidade e a sensibilidade para ter isso. E como que isso funciona, desse negócio da maturidade, da sensibilidade? Eu acho que funciona principalmente de quando você pega esses conceitos de, principalmente quando eu tava falando do começo, até o final do filme, de cinismo, de você não ligar muito para as mortes sendo que são os personagens malucos e que são vilões mesmo no começo, você vê que os caras são desgraçados da cabeça, e você tentar humanizar eles ao redor da trama, só pra ter esse arco de redenção, só pra você ter só uma forma de empatizar o público com, sei lá, pra vender brinquedo, pro pessoal fazer meme com os caras, algo assim. E que ao longo do tempo, o único personagem que eu senti mais relacionado é com o Pacificador, porque realmente é um cara fascista, um cara que vai atrás de tudo porque tem uma falsa noção da lei e falsa noção da paz. Na cabeça ele quer resolver tudo com um tiro, roda e bomba. E é muito interessante porque o personagem, literalmente, desde o começo do filme, segue essa regra. E eu não tô falando que, tipo, de certa forma, se ele tivesse mudado, isso seria ruim, mas que no sentido de você trabalhar os personagens que para ter algum apelo emotivo, para ter alguma diferenciação quando você vai fazer o filme. E o James Gunn tenta emular algumas coisas diferentonas do filme de 2016, que no final que eles realmente queriam trabalhar em equipe, que não é um monte de gente escrota. Ele vai pro caminho mais fácil de ser um filme de heróizinho, de liçãozinha de moral, que me desagradou bastante. Outra questão legal é falar da forma que, justamente, da forma do filme, que o James Gunn usa lentes e câmeras super bonitas, super realistas, super com a luz, usa uma luz super exposta, assim, que nas cenas de luta, até à noite dá pra ver bastante coisa, assim, as coisas não são nubladas, tudo fica muito visível pra você. E de certa forma, quando você vê algumas cenas principais que ele mostra, essa cena é importante, essa cena é legal, me desanima um pouco, porque quando você tá vendo o filme, você sente por aquilo, lógico, se o cara filma bem, se o cara sabe enquadrar bem, se o cara sabe... Até o roteiro é até legalzinho assim, bonitinho, só que depois que você assiste o filme e pergunta, tipo, esse filme é sobre o quê? Esse filme tá criticando alguma coisa? Esse filme, Esquadrão Suicida, fala sobre alguma coisa? É claro que algumas pessoas vão falar, nossa, mas você quer profundidade, filosofia, que é um filme do Kubrick, do Tarkovsky, num filme do Esquadrão Suicida, mas é justamente o que o filme tenta fazer, esse falso comentário, esse falso moralismo de querer ser um filme anti-americano, o mais americano possível, da trama ser basicamente algo relacionado ao que os Estados Unidos fez, ou o que os Estados Unidos está fazendo, intervenção, essas coisas. Essa parte dessa cidade fictícia que o Esquadrão Suicida vai na missão, que é Corto Maltese, que é como se fosse justamente uma Cuba, uma Venezuela da vida, com ditadores, com famílias reais, com militarismo pesado. Só que no final, tipo, pra mim isso não serve pra nada. Pra mim isso é só um comentário genérico, que ele até tenta emular com os movimentos de câmera, com toda a encenação, parecida um pouco com Paul Verhoeven ou até Brian De Palma, mas que não chega aos pés de fazer algum comentário político ou social sobre o que está acontecendo, sobre o fascismo, sobre a indústria de alguma forma, porque acaba sendo um filme muito raso, por essas razões que eu citei, sobre essa banalização um pouco de você acreditar no filme inteiro, no conceito moral do filme inteiro, se você sabe se ele está criticando ou não os Estados Unidos, se você entende ou não qualquer mensagem, porque as coisas acontecem muito rápido, e até você, nas partes que ele quer mostrar que são emotivas, pra mim, tipo, foram as mais estranhas, assim, mais tipo que ele para tudo pra falar o background dos personagens,
que é tão pior quanto o que o primeiro faz, seja de exposição, seja de coisa de parecido um pouco até com quadrinho, assim, e não necessariamente na tela isso fica bom. Eu entendo que tem algumas coisas muito legais do filme, assim, a parte do humor, eu gostei até porque não é um humor muito forçado que ele tenta fazer, é um humor até que cabe muito bem na estética do filme. Os personagens são legais também, eu acho legal ele trabalhar com o novo Esquadrão Suicida, de personagens que não aparentemente são lembrados por ser do Esquadrão Suicida, que é o Sanguinário, que é o Bloodsport, que é o personagem que ele resgatou, que é inimigo do Superman, o Pacificador, que é o personagem lá antigão, que ele agora pegou pra fazer parte do Esquadrão Suicida, Caça-Ratos 2, que ele inventou o personagem, baseado em outro personagem chamado Caça-Ratos, o Bolinho, o Polka Dot Man também, que nunca participou do Esquadrão Suicida, só algumas aparições, mas não é lembrado por ser parte do Esquadrão Suicida, na verdade nem é lembrado, né? E o Tubarão Rei, que basicamente é um alívio cômico, assim, porque eu gostaria que ele tivesse mais participação da trama, porque tem essa aparência até um pouco de Marvel, meio de Star Wars, que os personagens só aparecem meio que, por exemplo, Tubarão Rei, para ser bonitinhos ou serem emblemáticos de alguma forma, mas que não falam nada sobre, não adicionam nada sobre a trama, não adicionam nada sobre o comentário geral que o filme queria ou gostaria de fazer. Então, de certa forma, eu fico meio decepcionado, porque não que eu achava que o James Gunn sabia fazer alguma crítica sobre o sistema americano penitenciário, o sistema americano ou até o mesmo colonialismo tem um pouco sobre isso, de países como Estados Unidos ou Inglaterra indo atrás de países, sei lá, africanos ou sul-americanos para conquistar, para influenciar de alguma forma o militarismo ou impor alguma ditadura, que é algo que, de certa forma, tem a ver com o filme. Só que essas pitadas, assim, pra mim, me deslocou bastante do filme. Principalmente do meio pro final, eu acho que ele quer ser o mesmo... ser vários filmes, colocar várias coisinhas que pra mim não encaixaram muito. Eu nunca gosto de comparar filme também, tipo, tanto o Esquadrão Suicida de 2016, que é outro filme desse, por exemplo, como esses filmes do Paul Verhoeven, do Brian De Palma, ou do próprio James Gunn, que fez Guardiões primeiro. Tipo, Guardiões primeiro, eu vou falar aqui, eu quase chorei no final, porque, tipo, spoiler do Guardiões, porque você acha que eles vão morrer de verdade no final, tipo, porque eles são descartáveis, assim, porque, tipo, ninguém liga pros Guardiões da Galáxia, assim, pelo menos antes do filme, e que no final acaba sendo uma grande surpresa pra você ver o que James Gunn fez com esses personagens. E aqui parece que você, no final, não liga pra ninguém. Parece também outra coisa que agora eu lembrei, que a Arlequina tem um arco de superação dela, continuando um pouco o Aves de Rapina e o antigo Esquadrão Suicida. E também lembrando que você não necessariamente precisa ver esses filmes para entender esse filme. Esse filme é tipo uma missão única. Então não necessariamente você precisa ver os outros filmes da DC mesmo para ver esse filme, para aproveitar esse filme. Só que esse arco da Arlequina parece meio deslocado, que ela acaba meio que encontrando os caras a partir do terceiro ato. E que, pra mim, tipo, justamente, que tem bastante influência nesse comentário sobre essa ditadura sul-americana, mas que não acrescenta nada, não muda nenhum paradigma do que você genericamente ou consensualmente sabe sobre o filme ou o que acontece nessa ficcional república de Corto Maltese. Certo, mas eu acho que é isso. É porque eu guardei bastante coisa pra falar, principalmente desse filme, porque eu queria fazer um exercício próprio, tipo, ninguém me obrigou a nada, mas de reescrever algumas coisas desse filme sobre essa visão mais cínica que aparece no começo, que me agradou bastante do filme, mas que vai se perdendo, e que até um pouco do sangue é um pouco banalizado no filme, tipo, as coisas você já entende que, você quer ser violento, quer ser realista e tal, mas eu não tô sentindo mais nada depois de um tempo sobre esses personagens, sobre esses guerrilheiros, sobre esses militares que acabam morrendo, você, tipo, nem dá mais a mínima e quer prestar atenção em outras coisas. Eu vou tentar fazer esse vídeo pelo menos até semana que vem, escrever algumas partes, tipo, não precisa ser tintim por tintim, mas se escrever algumas partes que eu mudaria no filme, faria diferente, mas eu acho que de forma improvisada é isso que eu quero falar sobre o filme
É esse comentário breve que eu quero fazer. E que daqui a pouco, quando eu tiver um computador um pouco melhor, que eu espero que chegue daqui a pouco, né? Eu espero fazer os vídeos uma definição um pouco melhor, certo? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.